Bom dia, pessoal, espero que estejam todos presentes para essa aula. Nessa aula de hoje eu vou estar apresentando para vocês um conteúdo novo, que é estatística e probabilidade. Nós vamos dar início a esse estudo. Eu gostaria que vocês assistissem a essa aula, anotassem as dúvidas caso vocês venham a ter, e na nossa próxima aula presencial eu quero que vocês, tragam essas dúvidas, caso tiver, tá? Para a gente poder estar sanando, tá bom? Então, essa aula em si, ela vai ser uma aula hoje, ela vai ser essa aula virtual, porque eu não vou poder estar presente para estar dando essa aula, mas é uma aula em que eu vou cobrar a participação de vocês, tá? Vocês vão ter que estar me entregando uma atividade. No decorrer da aula eu vou estar passando aí para vocês o que tem que ser feito. Tudo bem? Então vamos aqui à aula. Vamos começar aqui. Olha, nós vamos ver aqui, ó, nessa primeira parte aqui do livro, livro, esqueci de falar, livro na página 206, tá? Enquanto vocês vão pegando os materiais aí, vão se posicionando na página 206, eu vou estar falando um pouco sobre o que nós vamos estudar, o que é estatística, né? Aqui no início, nós temos aqui meninos e meninas do oitavo ano, número de alunos. Eles fizeram aqui por turma, oitavo A, B, C e D, a quantidade de alunos, né? Quantidade de meninos e a quantidade de meninas. Fizeram um levantamento. Tá bom? Então, o estudo de estatística e probabilidade é um estudo que vocês às vezes acompanham no dia a dia sem perceber que isso faz parte do nosso estudo matemático. Por exemplo, quando nós temos uma eleição presidencial, uma eleição para prefeito ou governador, os institutos de pesquisa geralmente costumam fazer as pesquisas de opinião. Então, essa pesquisa de opinião, ela é uma pesquisa diferente dessa pesquisa que foi feita aqui, por exemplo, no livro, né, mostrando aqui, ó, a quantidade de meninos e meninas em cada sala. Foi feita essa pesquisa, foi tabulado, foi colocado em uma tabela essa pesquisa, apresentada em forma de gráfico, mas ela é uma pesquisa diferente da pesquisa apresentada numa pesquisa eleitoral e outros tipos de pesquisa, ou pesquisas de opinião, tá certo? Então o que nós vamos estudar são essas diversas maneiras de se pesquisar algo, tá? Como que essas pesquisas são realizadas e também o estudo da probabilidade, que a gente vai ver mais à frente. Esse primeiro conteúdo vai estar basicamente falando sobre estatística, tá ok? Então vamos lá. Então, como a gente pode ver, espero que todos estejam com o livro, podendo acompanhar aí, foi feita uma pesquisa no oitavo A, no oitavo B, no oitavo C e no oitavo D, para ver a quantidade de meninos e meninas em cada sala. Uma coisa que nós temos que observar aqui nesse gráfico, né, é o seguinte: o gráfico ele possui um título, meninos e meninas do oitavo ano, tá? Esta linha tem um nome, que é o número de alunos, e essa outra linha também tem um nome, que é a turma. Esta linha e esta linha são chamados os nossos eixos, tá? Esses eixos, um nos traz a quantidade de aluno, o outro nos traz a informação das turmas, tá bom? E aí vamos ver o seguinte: nós podemos ver aqui nas falas dos meninos o seguinte: ao analisar o gráfico, nós podemos observar o seguinte: há 18 meninos no oitavo C. Há mais meninas do que meninos no oitavo B. No oitavo ano D, o número de meninas é igual ao número de meninos. No oitavo D, o número de meninos é igual ao número de meninas. No oitavo ano A, o número total de alunos é 30. Então, observa que, ao observar o gráfico, nós conseguimos olhar várias informações. Quando a gente observa o gráfico, a gente consegue deduzir várias outras informações. Mas
E essa linha, o que ela representa? Gráfico elaborado para fins didáticos. Esse gráfico aí foi elaborado só para a gente poder estar observando, mas está faltando, né, aqui embaixo a fonte. Em todo gráfico, em toda tabela é essencial a fonte. Então poderia ser alunos dos 8º anos da escola tal, né? Mas aqui está faltando uma fonte, tá? Esse gráfico não ficou perfeito aí na exemplificação do livro. Nós temos o título, o gráfico e a fonte. Dentro do gráfico nós temos os eixos, o nome dos eixos e, dependendo, legendas. Tá certo? Então vamos dar continuidade aqui. Aqui foi o que eu estava lendo para vocês, tá? O que a gente acabou de ler. Aqui tem assim, ó, sorteando ao acaso um aluno do 8º ano, se a probabilidade de ser um número, ser menino, é de 18 em 30, tá? Mas essa parte de probabilidade a gente vai ver um pouco mais adiante. Por enquanto nós vamos estar mais preocupados com a parte estatística, tá? Por exemplo, qual o nome que se dá a esse tipo de gráfico, né? Quem não lembra, esse tipo de gráfico é um gráfico de colunas, tá? E em alguns casos também é considerado gráfico de barras ou colunas. Quais outros tipos de gráficos você conhece que são usados em estatística? Na próxima aula presencial eu vou estar voltando aqui e você está me apresentando o que vocês conhecem, tá bom? Vamos passar aqui para a próxima página, que é o que eu quero dar entrada aqui à nossa aula. Termos de uma pesquisa estatística, tá? Olha, gente, eu quero mostrar para vocês, quando eu comecei a falar lá no início, quando a gente faz uma pesquisa dentro de uma sala de aula, ou quando a gente faz uma pesquisa eleitoral, isso são pesquisas feitas de formas diferentes, tá? Existe a pesquisa em que eu vou ter uma população estatística, tá? Em que o meu universo estatístico é 1, tá? E eu vou ter uma pesquisa censitária. A gente pode ver essa palavra aqui, ó, pesquisa censitária. Por exemplo, o governo de 10 em 10 anos, ele faz o censo demográfico. O censo demográfico tem como ideia primordial os pesquisadores ir na casa de toda a população brasileira. Por isso que ela é chamada censitária, ou censo, porque ela busca entrevistar toda a população. Logicamente, isso não acontece, isso não é possível, mas se dá esse nome é para a questão de observar que essa pesquisa teve como objetivo buscar toda a população. Não é possível porque acontece de um pesquisador não encontrar alguém em casa, a pessoa está viajando, a pesquisa ela tem um prazo para ser realizado, então às vezes não se consegue fazer essa pesquisa censitária de forma 100%. Mas com toda certeza é uma das maiores pesquisas que existe, a pesquisa censitária, tá? Em que a população que a gente busca trazer é toda a população, mesmo não conseguindo trazer toda essa população. Já a população estatística, né, ela já mostra um outro tipo de situação. Nós precisamos ter uma amostra. Por exemplo, quando eu fiz a pesquisa do 8º ano, para verificar a quantidade de meninos e meninas, a minha amostra foi toda a sala de aula. Então, se eu faço uma pesquisa dentro da sala de aula, para saber a quantidade de meninos e meninos, eu busquei todos os alunos. Foi uma pesquisa censitária. Foi uma pesquisa em que onde o meu espaço amostral foi totalmente coberto. Eu peguei todos os alunos. Agora, existem situações em que não é possível, tá? Por exemplo, nós vamos fazer uma pesquisa eleitoral e a pesquisa eleitoral eu não tenho nem recurso nem condição de ir em todas as casas, né, o Ibope ou Datafolha, em todas as casas do Brasil para saber a opinião de todos os eleitores que votam. Isso é impossível. Então ela pega e busca uma amostra. Ela pega uma amostra da população e faz essa pesquisa. Isso é chamado pesquisa amostral, tá? Então, a pesquisa eleitoral, por exemplo, uma pesquisa de opinião pública, ela vai pegar um espaço bem menor. Não é possível ser uma pesquisa censitária.
E aí existe recursos, né, existe técnicas para que a gente possa chegar a um resultado mais preciso do que a população quer, do que a população prefere através dessas pesquisas, tá? Então, e esse espaço amostral é muito importante para que isso possa acontecer. Olha só, vamos só ver aqui alguns tipos. Em casos como esse, é comum aparecer na divulgação das pesquisas quantos eleitores foram consultados. Então, quando é feita uma pesquisa eleitoral, ele sempre fala: a pesquisa foi feita com 2.353 pessoas no período entre dia tal e dia tal. Então, a pesquisa geralmente ela vem dessa forma. Ela fala o período em que ela foi realizada, o espaço amostral, né, quantas pessoas foram entrevistadas e a porcentagem de acerto dela. Então existe uma margem de erro, tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês aqui alguns tipos de amostra. Veja quais são os principais tipos de amostra. Amostra aleatória simples. Neste caso, quando os elementos da amostra ou os indivíduos da pesquisa são escolhidos aleatoriamente, ou seja, ao acaso. Nem todas as pesquisas são feitas assim, gente. Tá? Existem algumas técnicas que exigem um outro tipo de espaço amostral. Outro tipo de espaço amostral, sistemático, quando os elementos da população estão ordenados. O primeiro é escolhido aleatoriamente e os demais são retirados periodicamente. Por exemplo, em uma escola todos os alunos são organizados por idade. O primeiro aluno escolhido aleatoriamente e a cada 10 alunos, o 10º aluno é escolhido. Eu já vi esse tipo de amostra quando uma vez eu fui pesquisado, eu vi que a pessoa ela estava ali na rua fazendo uma pesquisa, então ela pegava e pesquisava uma pessoa e passava várias pessoas, ela ficava contando a quantidade de pessoas que passava. Depois ela pegava a próxima pessoa. Aí ela entrevistava essa pessoa e ficava quieta esperando outras pessoas chegarem, né, de forma aleatória ali, e ela ficava contando até chegar nessa pessoa. Tá? Outro tipo também de amostra é a amostra estratificada, quando a população é dividida em grupos razoavelmente homogêneos e dentro de cada grupo os indivíduos são escolhidos aleatoriamente. Essa amostra é utilizada quando queremos comparar grupos, por exemplo, quando queremos analisar a renda de homens e de mulheres de uma população. Então escolhe uma população, divide ela entre homens e mulheres, aí sim dentro desses grupos vão ser feitas pesquisas. Tá certo? Então vamos aqui. Outra coisa que nós precisamos atentar são as variáveis e tipo de variáveis. Olha só, lá na álgebra nós temos a letra x, a letra y como variáveis. Agora isso aqui é uma pesquisa. E aí nós vamos ter que identificar o que é uma variável. Por exemplo, gente, se eu falo assim, o sexo da pessoa, sexo masculino ou feminino, isso é um tipo de variável. A idade da pessoa é um tipo de variável. Eu vou pesquisar uma pessoa, ela é do sexo feminino, tem 1,65 m, então eu preciso anotar essas variáveis, tá? Então dentro das pesquisas, quando o pesquisador está fazendo ali, é importante, dependendo da situação, até mesmo a pesquisa para eleição, né? Nós temos que saber a opinião do público entre faixa etária de idade, entre sexo. Será que as mulheres estão preferindo mais o candidato A do que o candidato B? Olha, entre o candidato A, os homens preferem mais tal candidato. Então, é feito essas distribuições aí e nós temos dentro dessa pesquisa as variáveis. Tá bom? Vamos a esse exemplo aqui. Uma indústria automobilística pretende lançar um novo modelo de carro. Para isso, faz uma pesquisa para sondar a preferência dos consumidores sobre tipo de combustível, potência do motor, preço, cor, tamanho do porta-mala, etc. Cada uma dessas características é uma variável da pesquisa. Na variável tipo de combustível, a escolha pode ser, por exemplo, etanol e gasolina. Dizemos que esses são valores da variável tipo de combustível. Aí agora a gente vai entrar aqui, nós temos o tipo de variáveis qualitativas
e quantitativas. Por exemplo, tipo de combustível, etanol ou gasolina, é uma variável qualitativa, tá? É uma qualidade do combustível, ou é etanol ou é gasolina. Ou quantitativa. Quantitativa, por exemplo, é o preço do carro, né? É um valor. Então vamos aqui, ó, em uma pesquisa que envolve pessoas, por exemplo, as variáveis consideradas podem ser sexo, cor do cabelo, esporte favorito ou grau de instrução. Nesse caso, as variáveis são qualitativas. Olha só, quando nós dentro de uma pesquisa a gente pergunta o sexo da pessoa, a cor do cabelo, esporte favorito e grau de instrução. O grau de instrução é primeiro ano completo, ensino médio completo, ensino superior. Isso são variáveis qualitativas, pois apresentam como possíveis valores das variáveis uma qualidade ou atributo dos indivíduos pesquisados. Quando as variáveis de uma pesquisa são, por exemplo, preço, medida de comprimento da altura, idade em anos e número de irmãos, elas são quantitativas. Eu consigo quantificar, eu tenho um número, tá? Já nas variáveis qualitativas, geralmente é um texto. Nas quantitativas, são números, pois os possíveis valores das variáveis são números. As variáveis quantitativas podem ser discretas quando se trata de contagem. Sempre que se tratar de contagem, essa variável quantitativa ela pode ser discreta ou contínua, tá? Discreta ou contínua. Por exemplo, número de irmãos é uma variável quantitativa discreta, pois podem contar um irmão, nenhum irmão, dois irmãos, três irmãos. Por exemplo, medida de comprimento de altura é uma variável quantitativa contínua, pois pode assumir infinitos valores, como 1,55 m, 1,80 m, 1,73 m, 1,60 m, 1,65 m. Então, a contínua, você tem vários valores ali. Agora, essa variável discreta, não, ela é ordenada. Tá certo? Vamos dar continuidade. Agora, duas coisinhas que vocês têm que saber também, que é frequência absoluta e frequência relativa. Tá certo? Vamos aqui, eu vou passar esse texto aqui, porque eu quero que vocês façam essas atividades em sala. Pessoal, essas atividades aqui, vocês vão estar me apresentando ela na próxima aula. Então, na próxima aula eu vou iniciar a aula com vocês me mostrando, por vídeo mesmo. Vai pegar o celular de vocês e mostrar o que vocês fizeram aqui, tá? São atividades simples de ser feita, tá? E eu quero que vocês me apresentem na próxima aula, que eu vou saber quem foi que viu o meu vídeo, quem acompanhou a aula, que a minha frequência, frequência absoluta e frequência relativa, mas agora eu estou falando de frequência de aula. Eu vou dar presença aos alunos que me apresentarem essa atividade, tá certo? Então vamos lá, olha só, frequência absoluta e frequência relativa. Suponha que entre um grupo de turistas participantes de uma excursão tenha sido feita uma pesquisa sobre nacionalidade de cada um e que o resultado tenha sido o seguinte: Pedro é brasileiro, Ana é brasileira, Ramon é espanhol, Laura é espanhol, Cláudia é brasileira, tal, né? O número de vezes em que o valor da variável citado representa a frequência absoluta. Vamos mais para frente explicar isso melhor, tá? Seria a frequência absoluta desse valor. No exemplo, a variável é a nacionalidade. Olha só, gente, a variável nacionalidade é o quê? Quando eu falei nacionalidade, é uma variável qualitativa, tá? Lembra? Tipos de variáveis. Então, a variável nacionalidade é um tipo de variável e ela é a variável qualitativa. E a frequência absoluta de cada um dos valores é brasileira, são 6 pessoas, espanhol 3, Argentina 1. Existe também a frequência relativa, que representa a frequência absoluta em relação ao total citado. Por exemplo, a frequência absoluta. O que seria a frequência absoluta? Eu vou pegar aí todas as pessoas, tá? E suas nacionalidades, e vou querer saber quantos brasileiros tem. Então, olha só, Pedro é brasileiro 1, Ana é brasileiro 2, Cláudia é brasileiro 3, Sérgio é brasileiro 4, Nelson é brasileiro 5
Silver é brasileiro, 6. Nós temos 6 pessoas que são brasileiras. Então, a frequência absoluta, presta atenção, com que frequência aparece brasileiro? São 6 brasileiros que aparecem. Qual é a frequência de argentinos? Vamos observar aqui, ó, argentino é apenas 1. Vamos aqui à tabela, olha, nós temos aqui, ó, essa letra aqui, FA, é o que? Frequência absoluta. Então, quantos brasileiros tem? 6. É a frequência com que aparecem os brasileiros. Aparecem 6 brasileiros nessa pesquisa. Então, a frequência absoluta para brasileiros é 6. A frequência absoluta para espanhol são 3. Aparece 3 espanhol nessa pesquisa. Se nós temos 3 espanhol, então a frequência absoluta é 3. Quantos argentinos nós temos? Nós temos 1 argentino. Então a frequência absoluta de argentinos é 1. Então nós pesquisamos 10 pessoas. Quando eu estava pesquisando essas 10 pessoas, com que frequência apareceu brasileiro? Olha, a frequência absoluta de brasileiros foi 6. De espanhol, a frequência absoluta de espanhol são 3. E a frequência absoluta de argentino é apenas 1 argentino. Agora, a frequência relativa, gente, é eu pegar essa quantidade de brasileiros e demonstrar ela em porcentagem. Por exemplo, eu tenho 6 brasileiros. Eu tenho um total de 10 pessoas. 6 representa quantos por cento de 10? 60%. Tá certo? Então, ó, 6 dividido por 10. 6 dividido por 10 dá 0,6. Vezes 100, 60. Então, é eu fazer a divisão entre 6 e 10, ou seja, a razão entre 6 e 10 vai me dar 0,6, mas se eu quero mostrar isso em termos de porcentagem, eu pego esse 0,6 e multiplico por 100. Aí eu tenho 60%. Qual que é a frequência relativa de espanhóis? 30%. Qual é a frequência relativa de argentino? 10%. Então, a cada 10 pessoas eu tenho 1 argentino, a cada 10 pessoas eu tenho 3 espanhol, a cada 10 pessoas eu tenho 6 brasileiros. Então, frequência relativa é a porcentagem. E a gente passa essas informações em termos percentual. E frequência absoluta é eu ir lá contar aquela quantidade e falar, existe tantos disso. Tá? Então, vamos lá. Nesse exercício aqui, vou dar uma lida para vocês aqui, para auxiliar vocês no desenvolvimento dela. Uma concessionária de automóveis tem cadastrado 3.500 clientes e fez uma pesquisa sobre a preferência de compra em relação à cor, branco, vermelho ou azul, ao preço, o número de portas, 2 ou 4, e ao estado de conservação, novo ou usado. Foram consultados 210 clientes. Diante dessas informações, é para vocês responder o seguinte: qual é o universo estatístico e qual é a amostra dessa pesquisa? Pessoal, nós vimos lá no início. Quem tiver alguma dúvida, volta o vídeo, vai lá para o início e vamos dar uma olhada aqui que é espaço amostral. Tá? Letra B. Quais são as variáveis e qual é a classificação de cada uma delas? Então, eu expliquei para vocês lá os tipos de variáveis, né? Quais são as variáveis que a gente pode ter dentro de uma pesquisa. Letra C. Quais os possíveis valores da variável cor? Só ler o texto e você vai saber quais são as possíveis variáveis, né? O número 2, um grupo de alunos foi consultado sobre o time pernambucano da preferência deles. Veja como os votos foram registrados. Então tá aqui, ó. Central tem 2, Náutico são 4 votos, Santa Cruz são 8 votos, Sport 6 votos. Construa a tabela de frequência dessas pesquisas. Então, você vai construir uma tabela semelhante a essa, ó. Aqui você vai pôr o time, o nome do time aqui. Aqui você vai pôr a frequência absoluta, né, qual é a quantidade que cada um aparece, e depois fazer a porcentagem.
tá ok? Tá ok? Não esqueça de colocar o título e colocar também uma fonte, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje vai ficar em cima desse conteúdo, tá? Sobre pesquisa, frequência absoluta e frequência relativa e as variáveis. Tá? Espero que vocês tenham entendido, façam essa atividade e na próxima aula tragam as suas dúvidas. E eu vou cobrar de vocês a apresentação dessa atividade. A apresentação dessa atividade vai representar a presença de vocês. Tá bom, pessoal? Tenham uma boa aula e até mais para vocês.